precisaram coincidir para que nós existíssemos. Estão aqui hoje também os meus pais, que costumam participar da missa conosco aos domingos. Eu sempre fico pensando, se o meu pai aos 18 anos não tivesse decidido sair de São Sebastião do Paraíso e vir para Campinas, mesmo contra a vontade da minha avó, se os meus avós maternos não tivessem na mesma época mais ou menos decidido vir para Campinas lá de Jaú quando a minha mãe tinha 9 anos, se eles tivessem ficado por lá, ou se meu pai tivesse ido trabalhar em outro lugar e não lá na Singer, onde ele conheceu o meu tio irmão da minha mãe e depois consequentemente conheceu a minha mãe. Se quando ele a pediu em namoro, ela com 14 anos e ele com 25, se ela tivesse dito não, se ela não tivesse aceitado, e, enfim, nós poderíamos aqui elencar várias situações que, se não tivessem acontecido, eu não estaria aqui, e cada um pode pensar na sua vida também. Se naquela noite em que eu fui concebido, naquela noite em que você foi concebido, não tivesse acontecido, né? E quantas milhares de possibilidades, e no entanto nós estamos aqui. Então, a própria existência, a própria vida é uma dádiva, é um milagre estrondoso que nós existamos, que nós estejamos aqui, porque é infinitamente mais improvável nós existirmos do que nós não existirmos do que nós existirmos. É muito mais provável que nós não tivéssemos existido. No entanto, nós estamos aqui. Nós somos agradecidos a Deus pelo dom da nossa vida, porque Ele nos chamou a existir para participarmos de sua vida bem-aventurada, embora Deus seja infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo e não precise de nós. Não precise que nós existamos, mas Ele quis que nós existíssemos. Antes de ter criado o mundo, já pensou em cada um de nós. Mas Ele não nos chama apenas à vida biológica. Ele nos chama à plenitude da vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude. Ele nos chama a vida verdadeira, que é uma participação na sua própria vida. Então, também Deus nos chama à santidade, essa vida plena, essa vida verdadeira de que Jesus fala, essa vida abundante, nós chamamos de santidade, que é quando nós vivemos em comunhão com Deus, que é quando nós vivemos na graça de Deus, na amizade de Deus, e estamos intimamente, profundamente unidos a Ele. Isso é vida verdadeira, é a santidade, é a vida eterna. Todos nós compartilhamos dessas duas vocações, a vocação à vida, a vocação à santidade, que é a vida plena, que é a vida verdadeira, que é a vida tal qual Deus a pensou para nós. Mas cada um de nós tem um estado de vida próprio, específico. A mim Deus me concedeu a vocação ao celibato, a vocação ao sacerdócio ordenado, ao sacerdócio ministerial. E como é dito lá no Evangelho de São Marcos, quando Jesus escolhe os 12, escolheu os que Ele quis. O amor dele nos constrange, porque
Eu sei que há pessoas muito melhores do que eu. Eu no seminário convivi com pessoas muito mais capacitadas, muito mais inteligentes, muito mais santas do que eu. E muitos desses hoje não são padres. Porque Deus é que sabe, chamou os que Ele quis. Não porque eu merecia, não porque eu era digno. E assim Deus chama cada um para cumprir uma missão neste mundo. A nossa vida tem propósito, a nossa vida tem sentido, porque nós cremos que existe um Deus que nos criou por amor e que, portanto, a nossa vida não é fruto de um acaso, mas de um sonho de Deus, de um pensamento de Deus. E como é bom saber que a nossa vida tem um sentido, tem um significado, tem um propósito. E Deus tem uma missão para nós cumprirmos aqui nesse mundo. E é isso que